Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos aí? Professor Wendel aqui de novo, canal Responsabilidade Civil na Veia. Eu preparei uma aulinha hoje aqui, uma aulinha bem raiz mesmo. A gente está cheio de material aqui na minha mão, impressos aqui, estamos com uma lousa. Atrás aqui eu tenho um arquivo do Word aqui tratando de uns assuntos. Tem nada de PowerPoint, tem nada editado aqui hoje, aqui vai direto, tá? E eu vou tratar com vocês de um tema, aliás vai ser difícil, a aula complexa, tá? Mas assim, não que as outras aulas tenham sido legais, mas essa aqui vai ser chata mesmo. Mas é chata, mas ela é técnica, ela é aprofundada, ela vai na lei número 14.010, que é o regime jurídico emergencial para tratamento da pandemia no direito privado nacional. Então é uma lei para quem está afim de ser escolhido, uma lei para quem está afim de fazer a prova de exame de OAB, de concurso público, para quem quer fazer uma advocacia técnica. Então é uma lei para quem quer aprofundamento, vai enfrentar questões aqui que são difíceis, tá? Então já vou dizendo logo, tem um monte de coisa difícil aqui, tá? De entender, mas enfim, tem que falar. Não adianta a gente chegar só aqui e ficar falando de coisa que é legal, coisa que é boa. Nós temos que chegar aqui e falar aquilo que tem que ser falado. E o que tem que ser falado é que a lei número 14.010 é uma lei difícil de entender com relação a um aspecto dela, um aspecto muito importante dela. Qual? Os marcos temporais dela. Tá? Então, ela traz uma série de marcos temporais que eu coloquei aqui nessa linha do tempo que eu fiz para vocês. Eu vou tratar desses marcos temporais com você e eu já vou dizendo logo, não é fácil entender, tá? Não é fácil entender, tem que ficar atento aí. Eu vou tentar dividir essa aula aqui talvez uns 3 blocos, eu não sei. Depois a gente vê como é que fica a gravação aqui. E eu vou soltando para vocês aqui no YouTube, tá bom? Então, vamos começar? Começar dizendo o seguinte, a lei foi publicada agora faz uma semana, no dia 12, sexta-feira passada, hoje é sexta-feira 19 de junho, dia 12, está publicada a lei lá no Diário Oficial, imprime a lei, tá? Tem que imprimir a lei, como eu disse lá no videozinho lá das redes hoje, tem que imprimir a lei para entender. Então a lei vai tratar prescrição, decadência, condomínio, concorrência empresarial, vetou o despejo, mas estava lá, o veto está em exame, uma série de coisas, direito de arrependimento do consumidor, até aplicativo, Uber, e trata de um monte de coisa referente à vida privada das pessoas, tá? Então, assim, é muito importante, mexe muito como é que essas questões vão ficar no dia a dia com a pandemia em andamento, tá? Então, você que está aí na lida, que está na pegada do estudo, que quer fazer a coisa direitinho, quer fazer a coisa com base na lei, imprime a lei e vamos entender aqui junto comigo, tá? Estabelece aí uma linha do tempo num papel, pega uma folha e pinta comigo aí o seguinte. Nessa linha do tempo, você coloca aqui então no meio dia 12 de junho, que é a data da publicação da lei, tá? Sexta passada, como eu disse. Aí você marca 2 pontos que são assim, vamos dizer, os mais relevantes, que eu chamei aqui de termo inicial e termo final. O termo inicial, quer dizer, os reflexos jurídicos da pandemia, segundo a lei, teriam início no dia 20 de março, termo inicial, e teriam fim no dia 30 de outubro, termo final. Então, a lei, ela estabelece 2 prazos. Por que eu disse que teria? Não é? Porque são 2 prazos genéricos. Em alguns casos, isso vai mudar. Por exemplo, no inventário. No inventário, muda bem. Vai lá para o dia 1º de fevereiro. Mas, enfim, a lei ela estabelece aí 2 datas que ela considerou assim, olha, eu estou adotando 2 datas para que os efeitos jurídicos meus, lei número 14.010, né? RJET, é meu apelido, lei número 14.010, né? Eu, RJET, tenho uma data de início do meu conteúdo, dos reflexos jurídicos que eu vou gerar, e eu tenho uma data limite, uma data final, um termo final. Data inicial, 20/3, data final, 30/10. Tudo de 2020. E eu mesmo, lei 14.010, eu mesmo, RJET, também estabeleço 2 outras datas que são importantes também para os meus efeitos jurídicos e eu vou demonstrar quais são esses efeitos. Que é o dia 1º de fevereiro, para os inventários em específico, e é bem difícil entender, tá? Já vou deixar isso claro. Talvez eu abra um capítulo só para falar dos inventários, de tão complicadinho que ficou. E um outro marco importante é também a publicação da lei, 12 de junho. Então, nós temos basicamente 4 datas, 1º de fevereiro, 20 de março, 12 de junho e 30 de outubro, marcados na lei para que a gente tenha efeitos jurídicos assim ou assado, e eu vou explicar quais são. E por que eu marquei o dia 30/12 aqui? Porque o dia 30/12
ele vai gerar alguns efeitos na questão dos inventários, tá? Que a gente vai ver lá para frente. A lei não fala 30/12, mas eu marquei aqui para vocês e eu vou explicar quando a gente tratar dos inventários. Ponto. Dito isso, eu quero trazer uma ideia que é só minha e eu quero deixar registrado isso. Quero deixar isso registrado aqui, porque quando eu estou aqui no meu canal, a minha obrigação primeira é dizer para vocês como que a lei é. Então a lei é assim, a lei é desse jeito aqui, as datas são essas aqui. Então, de vez em quando, eu vou trazer aqui no meu canal algumas ideias que são minhas, tá? Aquilo que eu penso. Só que o que eu penso é só o que eu penso, tá? Então, eu não vou deixar de dizer o que eu penso, mas eu já estou alertando, é só o que eu penso. Então, para fins de exame de OAB, concurso, não é o que eu penso, tá? Não é o que eu penso. É o quê? É o que está na lei. É o que está na lei aqui, tá? Então, prova teste de exame de OAB, concurso, é o que está aqui, não é o que eu penso. Mas eu vou dizer o que eu penso, porque eu estou estudando isso aqui, já vai fazer 3, 4 meses, desde que começou a pandemia eu estou estudando isso aqui, a normatização em virtude da pandemia, do coronavírus. Né? E eu não posso deixar de dizer simplesmente que eu acompanhando todo o caminhar dessa normatização que desagou nessa lei, 14.010, eu tenho uma outra visão sobre o termo inicial e o termo final que essa lei estabeleceu como marcos para os seus reflexos jurídicos. E eu vou começar com o termo inicial. O termo inicial, ele foi adotado no dia 20 de março. Por quê? Porque no dia 20 de março, o Congresso Nacional editou o denominado Decreto Legislativo número 6. Tá? Então peguem ele aí, Decreto Legislativo número 6, está aqui na minha mão, tá? Decreto Legislativo número 6. O que é o Decreto Legislativo número 6? O Congresso disse assim para o presidente, olha, o senhor tem autorização para extrapolar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal por conta da pandemia. Então, esse decreto tem só essa finalidade. Ele é exclusivo para isso. Está escrito no artigo 1º dele. Ele é só para isso, autorizando o presidente da República a extrapolar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal nos seus gastos da União Federal. Quem é a autoridade? O Congresso Nacional, por meio do decreto legislativo, não é a autoridade, por óbvio, não é a autoridade nacional responsável por decretar no nosso país o estado de pandemia. Qual é? Qual é? Isso está na cara. Quem foi o homem que conduziu a questão da pandemia no nosso país naquele início? Né? Todo mundo sabe quem que é. Foi o ministro Mandetta. Por quê? Não pela figura dele, ministro Mandetta, pessoa física, né? Porque ele estava imbuído da autoridade de ministro de Estado da Saúde, né? De ministro da Saúde do Brasil. Né? Então, o Ministério da Saúde, ministro da Saúde, por autorização do artigo 87 da Constituição Federal, vejam lá, artigo 87 da Constituição Federal, e por autorização da lei número 13.979, está aqui também a lei, tá? Lei número 13.979. Então, a Constituição Federal e esta lei aqui disseram, leiam, vão lá e leiam, parágrafo 2º do artigo 1º. Está lá escrito, a autoridade nacional responsável por decretar o estado de pandemia e decretar o fim do estado de pandemia é o ministro da Saúde. Então, isso é uma autorização constitucional e legal. E o ministro da Saúde, ele se desincumbiu, né, dessa tarefa. Ele realmente decretou o estado de pandemia no nosso país. Quando? No dia 3 de fevereiro. Foi por isso que eu deixei em vermelho. Por que eu deixei em vermelho? Porque em azul é o da lei, em vermelho é o que eu penso. No dia 3 de fevereiro, o ministro da Saúde veio e disse assim, olha, estamos em estado de pandemia. Começou agora, por meio do quê? Da portaria número 188. Então, portaria número 188 do Ministério da Saúde, está aqui também. Vejam, leiam a portaria. Ele declara o Brasil em estado de pandemia. Então, é a partir daqui, segundo minha visão, que nós deveríamos ter todos os reflexos, inclusive jurídicos, da pandemia no nosso país. A partir daqui, 3 de fevereiro, para frente. E quando nós deveríamos ter o fim dos reflexos jurídicos, das consequências jurídicas
advindas da pandemia. Ora, se foi o Ministério da Saúde que decretou o início, é ele, Ministério da Saúde, que tem que decretar o fim. Então seria ele, Ministério da Saúde, que elegeria ao longo do tempo, quando verificasse as condições de mitigação, não é, de diminuição da pandemia, não é, de maior segurança sanitária no nosso país, quando ele verificasse isso ao longo do ano de 2020, a oportunidade de falar a pandemia está extinta, está extinto o estado de pandemia no nosso país, ele faria isso por meio de uma outra portaria. De uma outra portaria que poderia ter vez, por exemplo, aqui no mês de novembro, né? Poderia ter vez aqui no meio do mês de dezembro, em qualquer data. Ele escolheria. Por quê? Qual que é o problema que nós temos hoje? Então, isso seria meio que uma norma de direito privado em branco. Tá? Então, a lei número 14.010, tá? Tal qual lá no direito penal a norma penal em branco, né? A lei número 14.010 seria uma norma de direito privado em branco, dizendo para o Ministério da Saúde, olha, os meus efeitos jurídicos, eu, RJET, eu, lei 14.010, eu vou vigorar, né, os meus efeitos vão vigorar, eu vou ter vigência até quando? Até quando o senhor, ministro da Saúde, falar, olha, nós estamos em estado de pandemia ainda. O dia que o senhor falar, não estamos mais, a minha vigência cessa. Né? Eu sou automaticamente extinto, eu, RJET, eu, lei número 14.010. Não foi essa a postura adotada pela lei. A lei 14.010 adotou a postura de eleger de antemão uma data para o fim dos reflexos jurídicos da pandemia. Qual foi? O termo final, dia 30/10. Em algumas passagens da lei, ela ainda deixa uma abertura para algumas situações em que ela diz assim, ou enquanto durar a pandemia. Né? Em algumas, mas assim, nas passagens mais importantes, suspensão da prescrição, decadência, uso capião, despejo, né? As questões condominiais, as questões societárias das pessoas jurídicas, direito de arrependimento do direito do consumidor, essas questões que são as questões mais importantes mesmo na sociedade. Veja, as questões que são sensíveis aí na vida, na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, não só dos profissionais, mas na vida das pessoas mesmo. Tá? Estas questões todas, né? Os reflexos jurídicos da Lei 14.010 nestas situações de vida que eu acabei de descrever, esses efeitos jurídicos terão fim no dia 30/10. E qual que é o problema? O problema é que a gente não sabe como é que nós vamos estar em situação de seguridade sanitária no dia 30/10. Simples assim. Não sabemos. A própria eleição municipal tem um movimento que vem dessa semana, que agora todo mundo viu, tem um movimento para adiar, né? Para prorrogar as eleições para talvez dia 15 de novembro. Então já há um reconhecimento, inclusive por parte de toda a comunidade política brasileira, política jurídica brasileira, né? Isso partiu do TSE, está no Congresso, é por PEC, essa mudança de data eleitoral, de período eleitoral. Então já há um reconhecimento de que talvez em dezembro, infelizmente, nós não tenhamos condições sanitárias de realizar um pleito eleitoral. Pergunto, teríamos o fim da pandemia então? Ninguém sabe, não tem como saber. Hoje, 19 de junho, uma semana de vigência da lei, publicada em 12 de junho. Hoje, nós estamos ontem, não é? Ontem nós batemos o terceiro dia seguido de número de recorde no número de mortes por conta da pandemia. Então nós estamos indo para o final do mês de junho, veja isso, nós estamos indo para o final do mês de junho com um aumento do número de mortes. Quem disse? Infelizmente, essa é a realidade, são os dados. Está no jornal de todo dia, está em todas as notícias, né? Está em todas as notícias de WhatsApp, todas as redes sociais, em todos os veículos de mídia e de imprensa. Os dados são alarmantes nesse momento ainda. Eu não vou entrar aqui em questão sobre isolamento, não isolamento. O meu canal não serve para isso. Tá? Meu canal serve para olhar a lei e tecer considerações críticas que podem gerar uma mudança benéfica, inclusive na própria lei. Eu vou dizer qual que é a minha ideia. Né? Eu estou aqui tecendo uma crítica dizendo
aquilo que eu entendo que não está adequado, né, de maneira respeitosa, isso é a tônica do meu canal aqui, é o respeito com relação às posturas que eu adoto, com relação à legislação, doutrina, jurisprudência, não tem nenhum problema, é um canal acadêmico, nós podemos exercer aqui o nosso direito de crítica, sempre de forma respeitosa e gerar uma alternativa, gerar uma oportunidade, gerar uma ideia. E é isso que eu vou fazer agora. Qual é a ideia? A ideia é, a gente tem que passar um outro projetinho de lei, isso precisa entrar imediatamente no Congresso Nacional, algum deputado, senador precisa ter a iniciativa desse projetinho de lei, né? Reunir lá as assinaturas necessárias, precisa olhar como é que funciona isso, e dar entrada no Congresso Nacional num projetinho de lei que mude só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Só faria isso aqui, ó. Projetinho de lei. Apagaria isso aqui, ó. Apagaria isso aqui. Simples assim. Simples assim. Pronto. E quando seria o termo final dos efeitos jurídicos da Lei nº 14.010? O dia que o Ministério da Saúde considerar adequada a edição de uma portaria extinguindo o estado de pandemia, declarando o fim do estado de pandemia, que foi declarado pela portaria 188 de 3 de fevereiro. Que eu considero o termo inicial, eu considero que seria adequado como termo inicial dos reflexos jurídicos advindos da pandemia, 3 de fevereiro, e eu considero que seria ideal uma portaria do Ministério da Saúde também declarando o fim da pandemia. Repito, isso é o que eu considero ideal, estou apagando, porque isso é o que está na minha ideia apenas, estou apagando, estou trazendo de volta o dia 30, termo final, dia 30/10. Que é o que está na lei, que é o que a gente vai usar até que a gente tenha a edição daquela leizinha que eu estou propondo aqui. Pois bem, então agora nós temos o nosso quadro com a situação como posta pela Lei nº 14.010 hoje. E é isso que a gente passa a examinar agora. O quê? De que forma os institutos de direito privado, né, de que forma as criações de direito privado, o inventário, a uso capião, a prescrição, a decadência, a convivência condominial, as assembleias das pessoas jurídicas, de que forma que esses institutos, essas situações jurídicas são tratadas pela Lei nº 14.010. É isso que eu passo a fazer com você a partir desse momento aqui. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, eu tirei a lousa, vou trazer ela daqui a pouco para a gente olhar o inventário, como é que ficou a situação na prática. Eu trouxe aqui para vocês, então, algumas informações que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, que eu anotei, que eu achei importante. Então, publicação da Lei 12/6, termo inicial geral 20/3, termo final geral 30/10. Trouxe os temas que foram sancionados e vetados. Caso algum veto seja derrubado, vocês têm aí já toda a informação que eu vou trazer, inclusive dos artigos vetados ali embaixo, tá? Todos os temas tratados aqui na lei. O marco inicial geral, eu trouxe o decreto legislativo número 6, que é isso que eu tratei com vocês, do dia 20/3, que eu entendo que ele é para fins exclusivos das contas públicas, que ele não teria o condão de delimitar um marco inicial de uma pandemia, tampouco seus reflexos jurídicos. Para mim teria que ser o do dia, a portaria ministerial 188 do Ministério da Saúde de 3 de fevereiro, né, pela autoridade administrativa competente, que no caso é o Ministro da Saúde, artigo 87 da Constituição e Lei número 13.979. E daí a gente já parte logo aqui para os marcos temporais que foram sancionados pela lei, né, pelo RJET, todos de 2020. Então eu dividi em 3 grandes blocos aqui para vocês. E nós temos o primeiro bloco, ele tem um início, né, tem um termo inicial e um termo final, que é a suspensão da prescrição, decadência e da uso capião. Então, estão suspensos os prazos de prescrição, decadência e uso capião do dia 12 de junho até o dia 30/10. As formas de extinção e aquisição de direito, portanto, estão suspensas aqui nesse período de 12/6 a 30/10. E aqui, sem termo inicial expresso, só termo final, 30 de outubro, nós temos 4 hipóteses aqui. Então, as pessoas jurídicas podem fazer assembleia geral virtual até o dia 30,
o direito de arrependimento do consumidor, que é aquele do 49 do CDC, compras online, devolver em 7 dias, aquilo lá, se for produto perecível ou de consumo imediato, aquilo está suspenso também até o dia 30. A assembleia condominial pode ser feita de forma virtual até o dia 30 também. E a prisão alimentícia, a prisão por inadimplemento de dívida alimentícia, ela é na modalidade domiciliar até também o dia 30 do 10. Isso aqui causou algum problema, do artigo 15 da lei, tá? Isso aqui causa algum problema, a lei realmente ela traz uma situação de certa iniquidade. Por quê? Porque o genitor, o alimentante que paga a sua pensão alimentícia em dia, ele está em casa por causa da pandemia, por causa do isolamento, e o devedor de alimentos da mesma forma está em casa. Então, assim, aquele que paga e aquele que não paga estão colocados numa mesma situação. Qual? Dentro de casa. É lógico que um tem um mandado de prisão contra ele para ser cumprido na modalidade domiciliar, mas o que importa é o seguinte, de fato, todos nós estamos dentro de casa, tá? Mas até o dia 30, é previsão da lei, até o dia 30, todo juiz de família que for decretar uma prisão por dívida alimentícia, a modalidade tem que ser domiciliar, não pode encaminhar o cidadão para o sistema prisional. E aí, a gente fecha a aula aqui, eu vou trazer essa ideia aqui, depois eu trago a lousinha, dizendo o seguinte, existe um critério que foi estabelecido no dia 1º de fevereiro, que eu também não sei o porquê que esse critério foi dado, eu não sei porquê o dia 1º de fevereiro, mas certamente tem aí uma justificativa. Mas o fato é, para toda morte que aconteça após o dia 1º de fevereiro, toda morte que aconteça após o dia 1º de fevereiro, o prazo de 2 meses para a distribuição do inventário, para ajuizamento do inventário, esse prazo de 2 meses ele não conta no período de 1º de fevereiro a 30 de outubro. Então, esse prazo de 2 meses começa a correr do dia 30 de outubro. E aí, eu extraio daqui dessa situação uma conclusão. A primeira conclusão é, nós não temos regras para óbito cometido, para óbito ocorrido antes do dia 1º de fevereiro, ficou sem disciplina legal, não tem a disciplina legal. E a segunda conclusão a que eu chego, eu vou trazer a lousa aqui para eu tentar explicar aqui qual é a problemática que eu penso que isso vai gerar, né? Eu tentei desenhar aqui já alguma coisa, e eu desenhei o seguinte para você aí. Então, todas as mortes ocorridas aqui a partir do dia 1º de fevereiro até o dia 30 de até o dia 30 de outubro, aqui todas as mortes do dia 1º de fevereiro a 30 de outubro, repetindo, todos os falecimentos ocorridos aqui durante esses 9 meses, nesse período de 9 meses, o que acontece? O prazo para distribuição do inventário está suspenso. E começa a correr quando? A partir do dia 30 de outubro. Tá? Então, todos os falecimentos que ocorrerem aqui, os sem o Covid, sem o coronavírus, né, numa situação de normalidade, e mais agora os milhares e milhares e milhares de falecimentos que forem acontecendo com a situação de pandemia nesse período de 9 meses, todos esses falecimentos terão uma só data para início do período de 2 meses de ajuizamento de distribuição do inventário. Qual? 30 do 10. E qual que é a conclusão disso? Todos terão um prazo de vencimento. Qual? 30 do 12. Foi por isso que eu coloquei 30 do 12 lá no início da aula. Eu disse, olha, esse prazo 30 do 12 ele não está na lei, mas ele é uma decorrência automática do que vai acontecer na questão dos inventários. Então tá aqui. O problema é o seguinte, esse prazo de 2 meses aqui, 30 do 10 a 30 do 12, a gente vai bater aqui no recesso, eu não sei como é que vai estar o recesso, não sei se a gente terá ou não o recesso, mas o fato é o seguinte, mesmo que a gente tenha o recesso, tá, o prazo, ele vai aqui no primeiro dia útil, aqui ó, primeiro dia útil, né, não estou dizendo aqui, primeiro dia útil de trabalho forense, evidentemente, aqui do ano de 2021, do mês de janeiro do ano de 2021. Então, quer dizer, a Justiça de Família aqui, a Justiça de Família e Sucessões aqui, ela vai receber uma carga de trabalho aqui que é derivada de todos esses falecimentos que estão acontecendo aqui. Eu não sei se isso estava na conta, né? Eu não sei se isso estava na conta na hora que foi estabelecida essa sistemática aqui. O fato é o seguinte, para voltar, e eu penso que também há uma solução para isso aqui, é mais um problema que eu estou detectando aqui, e eu vou mais uma vez gerar uma tentativa de solução, e é a mesma. Qual? O grande problema aqui, todo o problema aqui, toda a problemática aqui, gira em torno de um ponto central. Qual? O termo final de reflexos jurídicos da Lei 14.010. Tá? Então, assim,
O que precisa ser definitivamente mudado, tá? Definitivamente mudado, e é uma providência simples, tá? É um artigo de lei, é uma lei com um artigo, dizendo simplesmente o seguinte, não é o dia 30/10 o termo final para todas as modificações jurídicas, tá? Para todos os reflexos jurídicos advindos da pandemia. Qual é? Aquilo que eu já disse. O Ministério da Saúde, quando considerar o fim da pandemia, quando considerar que é o caso, que a situação apaziguou, que a situação arrefeceu, Ministério da Saúde, vai editar uma nova portaria, tá? Uma nova portaria, aquela do dia 3 de fevereiro aqui, a 188, vai editar uma nova portaria, não importa quando seja ela, não importa se ela será até em 2021, a gente não sabe como que essa situação de pandemia vai decorrer, qual vai ser o curso ao longo do segundo semestre agora. O Ministério da Saúde elegeria alguma data aqui no segundo semestre, no final do segundo semestre, após o dia 30, ou até no início do ano que vem, para dizer o seguinte, olha, a pandemia está declarada extinta, portanto, os efeitos jurídicos da Lei nº 14.010 também terão seus efeitos jurídicos extintos. Daí, iniciando, por exemplo, os prazos para ajuizamento dos inventários, sem que a gente pressione essa data aqui, 30/10. Porque se a gente pressiona essa data aqui, a gente pressiona essa daqui. E a gente pressiona todo o sistema de justiça. Portanto, essa é a minha modesta colaboração. E mesmo se quiser usar o decreto legislativo número 6, tá? Que foi do dia 20/3 aqui, ó. Tá? Se quiser usar também, que foi o marco aqui inicial, que foi usado o decreto legislativo, não quiser usar a portaria do Ministério da Saúde, quiser usar o decreto legislativo do Congresso Nacional, então o Congresso Nacional também, da mesma forma, pode editar um outro decreto legislativo em uma outra oportunidade, dizendo, olha, a pandemia está extinta, a situação de calamidade está extinta, portanto, vida que volta ao normal, prazo de ajuizamento do inventário que começa a correr a partir de agora. Tá? O fato é, e aí encerrando, o dia 30 como termo final, ele está inadequado. E isso precisa ser mudado. Essa é a minha proposta, que eu coloco aqui com modéstia, mas que eu coloco de forma certeira, que eu coloco com o estudo que eu fiz de todo esse arcabouço jurídico que nos foi apresentado aqui, que eu repito, venho estudando desde o início da pandemia. Então eu coloco essa ideia de uma forma bastante assertiva, tá? A necessidade fundamental nesse momento para os reflexos jurídicos advindos da pandemia nós temos que apagar este marco final aqui. É isso. Em suma, é isso que eu trago à sua consideração, é isso que eu proponho para a sociedade brasileira, para a comunidade jurídica brasileira, para a comunidade política brasileira. Tá feito o exame da Lei nº 14.010, pessoal, tá aí, tá na sua mão. Mais uma vez o material tá na sua mão aí. Para você que faz exame de OAB, tem que saber essas coisas. Por exemplo, os inventários as mortes que aconteceram antes do dia 1º de fevereiro, não tem prazo de 2 meses suspenso para distribuir o inventário. Tem que saber, isso aqui é um prato cheio, como eu disse lá atrás, para uma primeira fase de concurso, para uma primeira fase de exame de OAB, tá na sua mão aí, exame detalhado da lei, faça bom proveito sempre procurando ser escolhido, tem que ser escolhido, tem que estudar bastante mesmo, tem que se concentrar, imprimir, veja, isso aqui é o estudo da lei, tá tudo na minha mão aqui, tá tudo impresso aqui, tá? Estudei a lei, tracei uma linha do tempo aqui, fiz um documento do Word, vejam, esse aqui é o estudo raiz, é o estudo que vai gerar em você conhecimento para você enfrentar as etapas da sua vida e as provas que você vai fazer e nunca ser excluído, sempre ser escolhido, busca isso para a sua vida, que vai ser o melhor que tem para a sua vida, para a vida da sua família, com toda certeza. O canal Responsabilidade Civil na Veia está aqui para te ajudar nessa tarefa. Eu, professor Wendel, estou aqui também. Se você teve alguma impressão da lei aqui que não coaduna com o que eu disse, que não bate com o que eu disse, diz para mim aí o que quer, a gente vai trocando uma ideia. Aproveita o conteúdo, tá na sua mão, curte o seu fim de semana, estuda bastante, se diverte bastante. Até a próxima aula. Inscreva-se no nosso canal se esse conteúdo aqui gerou para você resultado aí na sua vida prática. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho lá. Um abraço fortíssimo e até a próxima. Até mais. Abraço.